Era uma vez a linda história do cacau. Era uma vez uma saborosa fruta da cor de ouro que se chamava cacau. Dela se fazia o tão gostoso chocolate. E era num lindo país chamado Brasil que existia uma região encantada, que de tanto plantarem o cacau, ficou conhecida como a região cacaueira da Bahia. Lá havia várias fazendas de cacau e seus donos eram conhecidos como Coronéis do cacau. Todos eles eram muito ricos, poderosos e muito malvados. Eles possuíam muitos empregados, que eram obrigados a morar nas fazendas, longe das cidades. Até que no entardecer de um belo dia, os bons ventos trouxeram uma coisa muito grave que acabou com todo o cacau. Mas essa parte da história a gente pula. Não interessa muito não, né? E foi aí que todos os donos das fazendas de cacau ficaram pobres. E finalmente os trabalhadores foram libertados e puderam ir com suas famílias para a cidade, onde tinha muita diversão. E assim eles viveram felizes para sempre. E essa, amiguinhos, é a verdadeira história do cacau. Não sei porquê, mas tem gente que não acredita em mim. Este 18 de novembro de 2011 é uma data histórica para o Brasil. É o dia que comemoramos. E a partir de agora iremos comemorar a transparência e celebrar a verdade. A introdução da doença vassoura de bruxa nas plantações de cacau do sul da Bahia inviabilizou mais de 600 mil hectares da cultura, ocasionando um desastre socioeconômico e ecológico de proporções jamais registradas. Os efeitos da catástrofe continuam repercutindo desde 1989 e afetam uma importante zona biogeográfica com 93 municípios, onde vivem quase 3 milhões de pessoas. Este filme aborda o fato a partir das evidências e dos argumentos científicos contidos nos relatos dos depoentes e em documentos oficiais. Quando eu estava andando na roça, eu vi alguma coisa amarrada nos pés de cacau. Alguém falou, o que será que fez isso aqui? Menino, não foi porque tinha nó. E vi vassoura amarrada com a própria película. Quem fez isso, fez sabendo o que estava fazendo. Deixa de ser uma introdução acidental e passa a ser uma introdução induzida, deliberada, trazida pelo homem.
94, aí ele já começou a entristecer, meu marido. A gente já não podia fazer a feira mais direito, como fazia, família grande, né? E a vassoura de bruxa piorando. Ele ia na rua e os amigos dele diziam assim, Deodato, a região vai acabar por causa da vassoura de bruxa. Aí ele vinha para casa triste, chorava. Quando foi em 95, janeiro, ele foi lá embaixo para tomar um dinheiro, né, no banco. Quando chegou lá, ele disse, nós não estamos fazendo nada agora, que a vassoura de bruxa está acabando com tudo. Quando foi no dia 7, ele falou assim, Noélia, eu não vou aguentar me ver sem dinheiro. Já não tinha dinheiro para nada mesmo. Não tinha dinheiro para pagar energia, não tinha dinheiro para pagar água. Quando foi no dia 8, meu filho, aí aconteceu tudo o que tinha acontecido. Porque aí ele tinha comprado um bolo de corda. Olha, eu desconfiei tanto que eu nem fui procurar nada, porque eu já tinha tomado revólver, já tinha escondido. Já tinha tomado, ele queria se matar com gilete, eu já tinha tomado. E o veneno eu já tinha tomado da mão dele. Tudo isso, mas esse aí não entrou na minha cabeça. Ele botou a cabeça assim, atrás das minhas costas. Aí ele disse assim, Noélia, se eu pudesse eu ia me casar de novo. Aí eu disse assim, esse disco vai furar. Vai casar de novo? Ele disse, eu vou casar de novo, mas é com você. Ele disse, você é uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa brasileira. 8 horas, ele disse assim, eu já vou me deitar. Eu estava com tanta maldade do mundo, que eu não estava pensando que ele estava dormindo. E eu estava sozinha em casa com ele, né? E eu nervosa. Quando foi 4 horas da manhã, eu pedi outra solução a Deus. Aí eu fui dormir. Acordei 7 horas do dia. Ai, meu Deus, cadê Deodato? Deodato, comecei a chamar. Fui nos quartos, fui no banheiro, não achei em canto nenhum. Aí quando eu cheguei na porta do quarto, aí quando eu empurrei, ele já estava morto, pendurado. Aí eu comecei a gritar, dar murro nas paredes. Eu digo, ai meu Deus, não é possível. Eu disse, meu Deus, o que vai ser de mim agora? A gente não tinha um tostão. Aí eu fiquei magra, acabada, doente, não tinha nada para comer dentro de casa, não tinha nada. Eita, os meninos ficavam tudo nervoso. Minha filha que morava em São Paulo que mandava as coisas para mim. Mas aqui tem muita gente que ficou sem nada, sem poder fazer feira. Teve um fazendeiro mesmo aí que não fazia, só via chorando, porque não tinha dinheiro para fazer a feira dele. Me disseram que foi trazida. Me disseram que foi trazida para aqui. Agora por quem que a gente não sabe, né? Após a introdução criminosa da vassoura de bruxa na Bahia, uma região outrora pujante entra numa decadência socioeconômica e ambiental. Eu diria também psicológico da região. Eu soube que em Birapitanga o camarada pegou uma corda e se enforcou na comieira da casa. Eu tenho um amigo lá de Branco Central, tomou remédio de rato. Essa praga matou o Luciano com um derrame. Foi muita morte por aqui relacionada à crise da vassoura de bruxa. O surgimento da vassoura aqui em nossa fazenda foi algo que nós não esperávamos assim de forma tão drástica. O senhor Kelly dizia que o negócio estava diminuindo por causa da vassoura. Que a vassoura deu uma queda filha da mãe na produção. Com o decréscimo da produção, decresceu também o poder aquisitivo, diminuiu o bolso do proprietário, do produtor de cacau. Com isso, aumentou a inadimplência. Com relação ao comércio de Ilhéus, Itabuna, de toda a região cacaueira, caiu estupidamente. Porque não se rodava dinheiro, não tinha dinheiro. Aí o comerciante também entrou na mesma linha da lavoura. Falência total. Até o lavador de carro se queixava. Porque só o fato de se noticiar a vassoura de bruxa em Camaquã já, por exemplo, dificultou toda a operação de comercialização do nosso cacau. Dinheiro que a gente precisava, né, para todo fim de semana você pagar sua folha, ficou mais difícil. Qual a postura que adotaram? Simplesmente dispensar os empregados. Houve uma perda muito grande, primeiro, dos empregos. E esses empregos que movimentavam, né, a economia da região, provocou um impacto muito grande. O que nós vimos foi mais de 200 mil desempregados no campo. Claro, mas não só isso. Veja bem, você teve uma diminuição das populações de diversos municípios da região. Muita gente foi embora.
Tinha vezes que, às vezes, ia procurar recurso por fora, outro em outro lugar, de cidade e tudo. O pessoal perdeu o emprego. E vai fazer o quê? Foi para cidade grande. Principalmente nas periferias das 3 grandes cidades da região, Itabuna, Ilhéus e Porto Seguro. Porto Seguro com um contingente muito grande daquela região de Camaquã, Ilhéus de toda essa região, Itabuna também, criando bolsões de miséria. Eu trabalhei há 10 anos em roça. De roçagem, de colheita e também trabalho na abacaxi. A vassoura de bruxa acabou a roça de cacau e foi o jeito de vir, eu vim por lixo. Não tem outro recurso. Nós não tínhamos outro serviço para trabalhar, foi de vir para reciclagem. As fazendas de cacau desempenhavam um papel muito semelhante, né, ao que era o papel do Estado em fornecer moradia, por exemplo. Hoje nós vemos um número de favelas muito grande, principalmente em Ilhéus e Itabuna. Além do problema social que foi gerado com o advento da vassoura, houve um problema ecológico muito grande. Os trabalhadores perderam seus empregos, a lavoura foi abandonada de uma forma generalizada e o produtor, para sobreviver, para comer mesmo, né, fazer sua feira, foi obrigado até a vender madeira, né, da propriedade. Isso provocou um dano ecológico muito grande. A parte mais significativa do que restou da Mata Atlântica estava inserida naquele perímetro ali de Camaquã. Se você chegar hoje lá, é um deserto completo. É uma coisa que vocês, assim, não é possível, vendo as fotos de satélites anteriores, entendeu? E vendo as atuais, em tão pouco tempo, o que redundou esse impacto econômico, socioeconômico e ambiental, resultado dessa miséria. Por onde ela passava, ela destruía uma economia, ela destruía famílias, ela destruía produção, ela destruía receita. E trouxe exatamente isso, um empobrecimento terrível na região. Veja o exemplo de Itabuna, né? A cidade que era um Eldorado, o que é que virou? Itabuna, por exemplo, apareceu recentemente, certo? Como uma das cidades mais violentas do Brasil para o jovem. Sinceramente, uma parte dessa violência, dessa desagregação social, também é resultante dos impactos causados pelo crime da vassoura de bruxa. Certamente, hoje, esse quadro de violência que você vê nas cidades maiores da região do Cacau se deve, certamente, à introdução da doença da vassoura de bruxa, expulsando as pessoas do campo, indo inchar a periferia das cidades, indo subempregar, morar numa casa que não tem saneamento, morar em um lugar que não tem nenhum tipo de condição de abrigar e ali enveredar para o crime, ali enveredar para o tráfico, para a droga. Se foi A, se foi B, se foi C, isso vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde, pode ser, nós estamos plantando uma semente agora, apontando para as possibilidades. Mas o que é relevante destacar é que, sendo A, B ou C, o que foi causado, o que foi trazido, o impacto que esse desastre da vassoura de bruxa trouxe, fez desmoronar vidas. São 3 milhões de pessoas impactadas gravemente pela vassoura de bruxa. Eu dizia na época, a vassoura é uma guerra. Não conhecia a vassoura de bruxa. A doença causada por um fungo terrível. É uma doença provocada por um fungo chamado Monilhóftora perniciosa. A interação do fungo com a planta é uma interação muito complexa, o que faz essa doença ser tão difícil de ser combatida. O fungo da vassoura de bruxa se reproduz
tanto sexual como assexuadamente. O ciclo, né, da doença vassoura de bruxa começa com a penetração de um esporo. É um esporo que parece uma gotinha de água. Ele é tão sensível que em poucas horas ele morre. Muito interessante que o fungo ele só penetra tecido em crescimento. Então, o grande problema da vassoura de bruxa não é nem tanto os frutos que adoeceram. São os frutos que nem chegaram a ser produzidos. Na realidade, o que a vassoura de bruxa causa é um dano ao cacauicultor. A região cacaueira, ela está aqui instalada desde 1700 e meados do século XVIII. E nós temos mais de 250 anos de atividade nessa região. Olha, é uma região boa. Muito cacau. Cacau carregava. Como era uma região livre das doenças endêmicas do cacau, o cacau aqui se tornou extremamente produtivo. Eu trabalhava muito. Ia para a roça, uma vez de aqui fazer 3 quebras por semana, de 200 caixas. Nós tínhamos 92% das propriedades com menos de 100 hectares, então a região essencialmente formada por pequenos e médios produtores. As fazendas de cacau, elas proporcionavam uma quantidade de empregos muito grande. Chegamos a ter aqui 247 trabalhadores, todos eles morando em casas próprias da fazenda. Chegamos a empregar cerca de 90 pessoas e nós sempre preocupados também com a parte social. Sempre mantivemos escolas. Em 3 fazendas que nós vamos trabalhar, nós levantamos 211 pessoas mantidas ainda com cacau. Olha, tinha muitos trabalhadores, mas uma base assim, nessa fazenda só aqui, eram 150 a 200 trabalhadores. E toda essa micro-região migrava para fazer compras em Ilhéus, em Itabuna. O dinheiro circulava muito facilmente, você tinha toda a condição, você tinha um porto funcionando, exportando cacau. O cacau era o motor, o produto principal de se fazer o chocolate, que é apreciado por todo mundo. E de um produto que hoje também valorizado na área médica, no sentido de antidepressivo, né, de trazer alegrias, sentimentos, endorfina. Agrada, quer dizer, não há pessoa que fala, eu não gosto de chocolate. O cacau produzido na Bahia, que era conhecido no mercado internacional como cacau tipo 1 ou Bahia Superior, era produzido 70% em Cabruca. O sistema Cacau Cabruca foi desenvolvido pelos colonizadores da região cacaueira. Ele é tecnicamente um sistema agroflorestal ou agrossilvicultural, que seria o termo correto. Então você tem dentro desse sistema pau-brasil, ipês, potumuju, jiquitibá, pau-d'alho, araçá d'água, porque o fato de ter árvores no sistema faz com que essas áreas sejam corredores entre matas. A quantidade de animais que conseguem transitar na cabruca é muito maior, que conseguem inclusive nidificar na cabruca, conseguem se alimentar na cabruca. O mico-leão da cara dourada, por exemplo, ele utiliza muitas cabrucas, né? Porque essas árvores permitem que muitas bromélias, que muitas orquídeas passem a existir no sistema, quando comparado a outros sistemas agrícolas. Nenhum deles tem a biodiversidade que tem a cabruca, e realmente é um patrimônio do sul da Bahia. Ao analisarmos, ao refletirmos sobre o sistema e sobre a região cacaueira, 2 grandes lições nos são mostradas. O primeiro, a capacidade de você fazer renda e conservar. Ou seja, nós criamos um modelo diferente, que é a conservação produtiva. Essa foi uma grande lição que nós podemos ensinar ao mundo, conservar e produzir. E a segunda grande lição é que o mundo precisa aprender, que o grande amigo do recurso ambiental da região é o cacauicultor. Essa é a grande lição que a sociedade urbana precisa aprender. Ela precisa aprender como fazer o uso do recurso natural sem exauri-lo. E aqui nós podemos ensinar o mundo. O cacau, ele dava sustentabilidade ao Estado,
ao estado da Bahia, ele dava sustentabilidade à nação, ele dava sustentabilidade à região cacaueira, ele gerava empregos. Quando a gente percebe e vê a distância, certo? O quanto a produção e o quanto a cacauicultura já contribuiu para o desenvolvimento regional, micro-regional, estadual da nação, a gente percebe, só aí é que a gente percebe o quanto que ela precisa voltar a ser melhor vista, melhor cuidada, certo? Em função daquilo que ela já tanto contribuiu. Então essa era a região rica da Bahia, que sustentou a Bahia durante muito tempo. Em 1957, o governo do presidente Juscelino Kubitschek criou a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, a CEPLAC. Com caráter dito temporário, tinha a finalidade de recompor as dívidas oriundas da crise de 1955. Em 1961, após a criação da taxa de retenção cambial, a CEPLAC adquire uma sustentação financeira estável e é consolidada no controle da cacauicultura. Com os recursos gerados pelo cacau, a CEPLAC constituiu seu quadro de pessoal, criou um departamento de extensão e um centro de pesquisas. Em meados da década de 1970, com o objetivo de ocupar a Amazônia brasileira, o governo militar do presidente Ernesto Geisel desprezou os riscos de disseminação da vassoura de bruxa e iniciou o plantio de cacau no norte do país, lugar onde a doença era endêmica. A vassoura de bruxa, assim como o cacau, os dois são nativos da Amazônia. Os dois são, digamos assim, coevoluíram, né? O que nunca poderia ter acontecido, realmente, é se criado as condições para que o fungo chegasse aqui. Houve, como eu disse, imprudência, incompetência, para dizer o mínimo. Durante 18 anos, a CEPLAC manteve postos de fiscalização nos aeroportos e postos de fronteira, e era um programa chamado CAVAB, né? A Campanha de Controle de Vassoura de Bruxa, que o objetivo era exatamente inspecionar bagagens e passageiros com o objetivo de impedir que fossem transportados para a região cacaueira da Bahia e do Espírito Santo material que pudesse estar infectado. Apesar da existência de várias barreiras de inspeção fitossanitária, em 1989, foram descobertos nos municípios de Uruçuca e Camaquã os primeiros focos da doença. Logo em seguida, focos esparsos e distantes um do outro começaram a surgir. O fungo parecia saltar de um ponto a outro. A doença é disseminada em toda a região. Coloquei 30 homens lá fazendo limpeza, poda, adubação, e logo em seguida foi descoberto um galho com uma inchação, parecendo um cancro. E mandei esse caco para a CEPLAC para fazer uma análise. Quando foi no dia 30 de maio, aí estavam tentando me localizar e comunicando que era vassoura de bruxa. A responsabilidade de combater a doença, toda doença, não é só vassoura de bruxa, qualquer doença exótica que seja introduzida natural ou artificialmente em qualquer região, no Brasil existe normas, né, legislação que orienta como é que se deve fazer isso. A responsabilidade é do governo e, nesse caso, especificamente do Ministério da Agricultura com a CEPLAC.
O secretário do Ministério veio aqui, visitou a área e aí começaram a jogar produtos como cobre sandóis e depois jogaram agente laranja e depois veio a derruba total. Derrubou jacarandá, cedro, jequitibá. Nós entramos com a ação em 1989, levamos 20 anos brigando contra o governo para tentar receber a indenização e depois disso o governo ainda vai estar pagando com 10 anos de prazo. Desde o primeiro foco de Chico Lima, eu instruí muitos meus trabalhadores, administradores, para que estivessem atentos a qualquer sinal sobre a vassoura de bruxa. Quando eu fui percorrer a fazenda Panelinha, o meu administrador, seu Hugo, disse: Ramanho, eu tenho uma coisa muito triste para lhe contar. Ele me mostrou um fruto infectado, sem dúvida nenhuma, e que foi retirado de um pé de cacau que estava exatamente assim ao lado de uma cerca, de uma área que meu pai havia vendido a Luciano Santana. Quando eu vi aquilo, eu fiquei muito assustado, Então peguei esse fruto e vim direto para a CEPLAC, aqui na estrada de Itabuna e Ilhéus, assim que foi denunciado o foco de Camaquã. Após a identificação dos focos e todo aquele trabalho de erradicação, a CEPLAC interditou essas áreas. Após o estudo e mapeamento desses focos e outros focos menores que estavam acontecendo ao longo da BR-101, chegou-se à conclusão de que não adiantaria continuar com a erradicação. Tivemos que partir para a parte de controle através do manejo. E isso foi realmente a primeira ação da CEPLAC. Nos anos seguintes, não há nenhuma ação significativa para combater a doença. Diante da ausência do Estado, a vassoura de bruxa avança consumindo toda a riqueza. Este é o período conhecido como buraco negro. O cacauicultor chega a uma situação de extrema vulnerabilidade econômica e psicológica. Muitas pessoas são acometidas de depressão. Algumas cometem suicídio. Só em 1995 é que o Estado brasileiro apresenta o Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana. Formatado pela CEPLAC, o pacote tecnológico seria capaz de controlar a doença e aumentar a produtividade para 100 arrobas por hectare. Como nós fazíamos costumeiramente, nós viemos comemorar o Dia das Crianças aqui no meado de 90, Mas com o propósito de fechar a fazenda, porque já se tornava inviável. Mas chegando aqui, eu e minha mulher, vendo tantas crianças, tantas famílias aqui na fazenda, nós pensamos, é justo dispensar todo esse pessoal? Quando passava aqui na frente da fazenda, dezenas e dezenas de desempregados em busca de emprego, de comida, de água. Sensibilizado com a situação e diante do programa de recuperação, Edivaldo Bruno e sua esposa aposentaram-se e foram morar na fazenda. Fizemos inúmeras consultas junto à CEPLAC sobre a viabilidade daquele projeto que ora estava sendo oferecido para nós. O CEPLACiano falou, não tenha a menor dúvida. É um projeto que você pode investir, que você vai ter resultados espetaculares. Pegamos o financiamento da CEPLAC, da primeira etapa, viemos morar na fazenda, consagramos nossa vida à fazenda e partimos para a luta. Os fiscais do Banco do Brasil aqui vindo emitiam laudos altamente favoráveis ao nosso trabalho. Era a fazenda modelo da região. Depois veio logo a segunda etapa. As duas etapas foram um fracasso absoluto. Pouco depois surgiu a possibilidade, a CEPLAC nos assinou com uma outra vertente da enxertia. Todo o pessoal da CEPLAC foi unânime na opinião de que a enxertia era a solução final para a lavoura. Tomamos o financiamento. Em que resultou? Um material também equivocado da CEPLAC. Dentro dessa orientação da CEPLAC, nós, além de enxertarmos os 200 hectares, nós fizemos a decepa dos 200 hectares de acordo com a exigência dos fiscais do Banco do Brasil, de acordo com a exigência do pessoal da CEPLAC. Isso resultou num fracasso absoluto. Tudo que a CEPLAC pediu, eu fiz. Tudo que o banco queria, eu fiz. Eu fui simplesmente enganado pela CEPLAC. A única coisa que nos restou desta orientação equivocada da CEPLAC
foi um endividamento monstruoso. O pacote tecnológico que foi lançado para combater a vassoura de bruxa na Bahia foi um pacote tecnológico adaptado para regiões que têm situação climática completamente diferente. Então ele era absolutamente inadequado. Plano de recuperação da lavoura cacaueira, a primeira e segunda etapa, aquele rebaixamento, aquela poda drástica, infelizmente não surtiu efeito. O rebaixamento de copa, feito a qualquer momento, a qualquer hora, sem nenhum conhecimento do que aconteceu, esse foi, na minha opinião, a grande ação humana que gerou essa extraordinária dispersão do fungo em toda a região em tão pouco tempo. Em 1990, 5 anos antes do programa de recuperação, a CEPLAC assim definiu o uso da poda. A utilização da poda, no sentido de reduzir a disponibilidade da fonte do inócuo na árvore, visando manter a doença num nível menos comprometedor, deve ser considerada como uma técnica agronomicamente impraticável, onerosa e ineficiente. Após a primeira e segunda etapa, veio a terceira e quarta etapa, que já era a parte da clonagem, da enxertia. Se observou depois de algum tempo que a maior parte desses clones que foram recomendados e os cacauicultores plantaram, eles eram auto-incompatíveis. O que é que significa isso? Eles não reproduziam com eles mesmos. E como você fez uma clonagem intensiva da mesma planta em áreas grandes, o que você tinha na realidade era uma plantação que vegetava, mas não produzia cacau. A CEPLAC não deu a devida importância ao problema da compatibilidade sexual. Esse segundo fato foi extraordinariamente perverso para a redução de produção. Antes da segunda fase do programa de recuperação, a CEPLAC participou da 12ª Conferência Internacional do Cacau, onde foi apresentado o trabalho científico, observando que a presença preponderante de plantas autoincompatíveis nos cacauais do recôncavo da Bahia é a principal causa da baixa produtividade das plantações. Os autores do trabalho eram servidores da CEPLAC. Bom, sobre a recepa, eu acho que foi mais um equívoco essa recomendação. A CEPLAC recomendou você recepar os pés velhos e instruiu ao Banco do Brasil, se você não cortasse o velho, ele não liberava a parcela para o novo. E se eu tivesse feito isso, certamente hoje eu não estaria aqui. O que eu colho aqui se deve a essas plantas que eu não recepei, porque se tivesse recepado, estaria numa situação bem pior. E verdade seja dita, aqueles que não aceitaram a orientação da CEPLAC, eu tenho aqui alguns produtores que não aceitaram as orientações da CEPLAC, estão em situação muito melhor do que aqueles que aceitaram. Em 1995, no momento que os pacotes de recuperação da lavoura foram montados, eles foram montados com base em uma tecnologia que o Estado já sabia que estava errada. Em novembro de 2009, o então secretário executivo do Ministério da Agricultura, José Gerardo Fonteles, reconhece a ineficiência da tecnologia desenvolvida pela CEPLAC para o programa de recuperação. Ressalvo o seguinte, há uma outra realidade. A tecnologia que a CEPLAC propôs aos produtores não servia. Não existia tecnologia para combater a vassoura de bruxa naquela oportunidade. O que é que foi proposto? Redução de copa, não sei o quê, e bababá, que hoje ninguém for falar isso no sul da Bahia, ninguém quer, né? Apanha. Ok? Saíram podando cacau e tal. Assistência técnica a esse produtor que estava com situação dificílima, zero. Então, não era possível que desse certo. A tecnologia que vocês mostraram para nós aqui não serviu para nada. Não serviu para nada, porque não era convalidada. Cientificamente não tinha prova de nada. Então, tem que assumir essa habilidade. Eu fui da CEPLAC, fui do crédito e via como é que as coisas andavam. Mas dizer que o produtor não sabia o que fazer é compreensível. Agora, dizer que os técnicos da CEPLAC não soubessem o que fazer já leva um pouco de preocupação. Quer dizer, nós vimos que a CEPLAC estava perdida, essa que era a realidade, né? Pois bem, a CEPLAC errou. Foi infeliz. Poxa, a CEPLAC estava administrando nas melhores condições. Na hora que nós precisávamos dela, numa situação adversa, ela estava tão despreparada quanto nós. E não era para ter sido assim. Eu, como presidente da Comissão de Agricultura, eu solicitei à CEPLAC um pedido de informação
feito pela Comissão de Agricultura, para saber quais eram as pesquisas que tinham sido realizadas pela CEPLAC desde que ela existia. E ela mandaram uma relação de pesquisas, eu submeti no seu agrônomo à Embrapa para analisar e me dizer. A resposta que veio da Embrapa é que não existe nenhuma pesquisa feita pela CEPLAC que não seja conhecida do mundo científico há mais de 40 anos. Naquela época, a região não tinha que pagar para fazer pesquisa. Pesquisa é ótima, A Embrapa está fazendo pesquisa no Brasil para tudo, e é um sucesso. Quem paga? O governo federal. Por que o cacau tinha que ser eu e os cacaucultores tinham que pagar? Quem tem que sustentar a CEPLAC era o governo. Essa é a minha posição. O plano de recuperação, além de não ter tido o resultado esperado, ele ainda agravou a situação de endividamento do produtor. Foi-se colocado no mercado esse plano e o plano foi financiado pelos produtores através dos bancos que ficaram como gestores, como administradores desses planos. O Estado deu ao cacauicultor um dinheiro muito caro para fazer uma coisa errada, obrigatoriamente, quer dizer, o sujeito não podia pegar aquele dinheiro e fazer o que quisesse. Se o produtor não obedecesse às orientações compulsoriamente, obrigatoriamente da CEPLAC, ele não receberia as parcelas do empréstimo. E o produtor seguiu confiante. Como desconfiar da CEPLAC? Um órgão de tamanho saber científico. Muitos produtores tomaram dinheiro para fazer aquilo equivocadamente, está entendendo? Em todos os contratos, os produtores se viram obrigados, até por antecipação, a recolher 1 ou 2% do valor do orçamento a título de pagamento de assistência técnica. Não gerou a receita esperada e as pessoas começaram ali a perder a guerra e perder parte do seu patrimônio. Com dívidas absurdas, ilegais, com reclamações trabalhistas extremamente substanciais, sem plano de saúde, sem aposentadoria, sem condição de se manter, onde alguns chegam até o suicídio. Em maio de 2004, a CEPLAC edita nota técnica atestando que o programa não gerou retorno econômico e recomenda não permitir que os produtores sejam considerados inadimplentes pelos agentes financeiros, até que se possa encontrar uma solução definitiva para o problema. Em abril de 2009, a CEPLAC edita outra nota técnica, desta vez recomendando tratar as dívidas oriundas do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana dentro dos dispositivos semelhantes aos previstos no Fundo de Defesa Agropecuária para eventos catastróficos. E uma nota técnica confessando o erro, como é que o magistrado, o juiz federal ou estadual, vai fechar os olhos para isso e dizer que o produtor é responsável pelo débito? Onde a parte que o cobra confessa que errou. Nós temos que entrar na justiça. Em 10 de novembro de 2009, durante a audiência pública no Senado Federal, o diretor-geral da CEPLAC, Jay Wallace, reconhece que o endividamento dos cacauicultores ocorreu de forma indevida. Mas o cacau, além de ter todas essas mazelas, enfrentou uma doença que não existia na região cacaueira da Bahia. E aí, como o senador disse, isso consta dessa nota técnica, grande parte do problema foi enfrentado de forma, a nosso ver, errônea, porque devia ter sido tratado como uma catástrofe, né? Porque a região era idênea, né? E era para ser dado um tratamento semelhante ao que se dá quando se detecta surtos de aftosa, onde o produtor é, inclusive, indenizado. Isso não aconteceu na lavoura do cacau. E toda essa história decorre desse endividamento inicial que foi feito indevidamente. O produtor hoje está recebendo as execuções fiscais federais porque os créditos rurais ilegalmente foram convertidos em créditos fiscais e são cobrados agora pela União como se fosse uma espécie de tributo. E nós teríamos que ter tido um tratamento por parte do governo estadual, do governo federal, diferenciado. Num contrato bilateral, Banco Cacauicultor, se o Banco do Brasil, através da CEPLAC, orienta o produtor, compulsoriamente obriga através de uma assistência técnica errada, levando-o à bancarrota,
Este contrato é um contrato que não pode ser obedecido, não pode ser pago. Como é que esse produtor vai sobreviver? Isso é um suicídio. Como é que os nossos governantes não percebem essa arbitrariedade, esta ilegalidade? Viraram as costas. Então, penso eu que a ausência do Estado nessa calamidade toda foi, assim, um fator preponderante para que a região toda se encontre na situação que se encontra hoje. Nós estamos há 20 anos convivendo com enfermidade, sem cura, sem cacau, e o governo federal executando a todos como se nós fôssemos devedores. Eu acho que não houve um posicionamento firme em defesa da classe produtora, em defesa dos interesses econômicos da região. O cacauicultor foi uma vítima. Ele contribuiu para o governo federal durante anos e agora ele tinha que ser indenizado. Porque a CEPLAC, que era o órgão responsável pela impedir a vassoura de bruxa de chegar aqui, falhou. E era um órgão federal, não cumpriu o seu dever. Quem falhou foi o governo federal. Então o governo federal tem que indenizar aos agricultores de cacau pelo que eles perderam. Mas, meu amigo, se a gente ficar esperando, ao contrário, nós vamos ficar chupando o dedo e os filhos nossos amanhã e os netos vão dizer assim: vocês são um monte de bunda mole. A introdução da vassoura de bruxa no estado da Bahia, por essa enorme distância entre a Amazônia e o sul da Bahia, mostra que é praticamente impossível isso tenha acontecido por causas naturais. Em 1989, logo após a descoberta do primeiro foco da doença, técnicos da CEPLAC publicam um registro da primeira ocorrência, concluindo que a introdução de C. perniciosa no estado da Bahia não pode ser atribuída a agentes naturais de disseminação. Isto abre a possibilidade da introdução do patógeno através do homem. Os técnicos da CEPLAC sabiam que esse incidente aconteceu através de algum tipo de introdução feita pelo humano. Se atribuiu naquela época, não é, a esse trânsito de trabalhadores e uma introdução dessa, naquele tempo até então, tida como uma introdução acidental. A chance de tal esporo ter vindo sem querer em uma bota, em uma bainha de facão, misturada em matéria orgânica, ela simplesmente não existe. E a razão é que o fungo não sobrevive por mais de 3, 4 horas fora do tecido vegetal infectado. Além de tudo, de 2 esporos ao mesmo tempo chegarem, um no norte e outro no sul, e a partir daí começar a infecção, quer dizer, aí você vai multiplicando improbabilidades, o que a gente pode seguramente garantir que o ingresso foi humano. Bom, provavelmente teria que alguém transportar um tecido infectado. Em abril de 1990, a CEPLAC emite nota técnica revelando que a observação no mapa dos 3 pontos de infecção, aliada à análise das condições de campo, permitem inferir que a propagação da doença não ocorreu de forma natural, através do vento ou da água. Possivelmente se originou por disseminação induzida, através de material infectado com ocorrência praticamente simultânea nas 3 áreas. A dispersão do fungo da doença é uma dispersão que tem uma tendência a ser concêntrica. Então você pensa, aqui você tem um ponto, no centro de um ciclo. Então, em uma etapa dessa, em um ciclo de infecção, ele vai e alcança alguns metros, né? Aí os outros vão formando novos pontos. É altamente improvável que de um determinado foco, você vê um foco aqui que começou aqui e um outro que começa lá muito distante. Isso é altamente improvável. Olha, quando surgiu o foco de Camaquã lá na Fazenda Boa Sorte de Luciano, realmente foi um choque muito grande, porque
a gente começou a se interrogar como é que essa vassoura, entendeu, deu um salto de Uruçuca para Camaquã. É uma vassoura, a gente até costumava brincar, dizer que era a vassoura canguru, que ela dava saltos e não deixava o rastro. Então, é altamente provável que os dois focos de contaminação tenham sido simultâneos, né? Ou bem próximos do ponto de vista temporal. Então, ele poderia até chegar em Camaquã, mas com muito tempo. Para ele chegar como ele chegou, realmente foi uma ação deliberada. A gente não tem dúvida disso. Em 1996, é publicado o trabalho científico onde os técnicos da CEPLAC concluem: na Bahia, há evidências consideráveis de que a doença não foi somente introduzida, mas também se espalhou através da ação humana depois que as infecções iniciais se estabeleceram. Contudo, a ocorrência de dois focos distintos da doença em Uruçuca e Camaquã sugere que houve mais do que uma introdução de material infectado. O patógeno foi trazido direto para o centro da região cacaueira. Que as distâncias eram longas e que os focos eram isolados. Essa é uma das evidências de que a introdução foi intencional. Eu analiso isso, aí já deixa de ser uma introdução acidental e passa a ser uma introdução induzida, deliberada, trazida pelo homem. Em 1989, bem cedo, antes do expediente, eu entrei na minha sala, da diretoria no CEPEC, e fui tomado por surpresa ao ver sobre minha mesa um saco, tratava-se de galhos, ramos verdes e secos da vassoura de bruxa, trazido de alguma, possivelmente foco de Uruçuca, porque foi exatamente nesse período. E sobre esse saco continha um bilhete exatamente gozador e dizia em letra de forma: vão procurar a VB em outros locais vagabundos. Eu não vejo como um estranho poderia ter entrado nessa organização, passado pela guarita que é rígida, você ultrapassar principalmente com carro, e chegar à sala do diretor do Centro de Pesquisa Cacau para depositar um presente indesejável como aquele. Isso leva a crer que tratava-se de algum funcionário que realizou essa façanha. Automaticamente chamei o coordenador regional, Dr. Carlos Viana, e comuniquei o fato. Em novembro de 1989, a CEPLAC formaliza pedido de providências à Polícia Federal, informando que já se levantam na região cacaueira da Bahia suspeitas de que atrás desses focos há ação criminosa objetivando a introdução da enfermidade no principal polo produtor de cacau do país. Eu zelava muito da minha propriedade e tinha dificuldade com assistência técnica. Sempre eu procurava o escritório da CEPLAC, que era o órgão que nos atendia, e tinha essa dificuldade, porque já naquela época eles diziam que não tinham carro, ou quando tinham o carro não tinham combustível. E um certo dia, meu empregado chegou e disse que tinha um pessoal da CEPLAC lá. Eu mandei que chamasse eles e saí também ao encontro deles. Quando eu vou chegando, estão eles saindo da fazenda, e eu muito alegre, pensando que eles estavam indo lá a respeito daquilo que eu tinha pedido, e eles rapidamente entraram no carro, me dizendo que estavam trazendo o pessoal de Itabuna para conhecer a região. Só que alguns dias depois, eu vou chegando na fazenda e meu empregado me chama e diz: olha, encontramos vassoura de bruxa aqui em alguns pés de cacau. Quis ver onde foi o pé. Quando eu estava andando na roça, eu vi alguma coisa amarrada nos pés de cacau. Aquilo me chamou a atenção. Ele falou: o que será que fez isso aqui? Menino, não foi porque tinha nó. Então é alguma coisa de macumba, eu sei lá, eu achei que podia ser assim, mas que não tive nem coragem de pegar e desamarrar aquilo ali, achei aquela coisa feia, Hoje eu estou sabendo que é uma vassoura de bruxa, mas naquela época eu não sabia o que era aquilo amarrado ali. E não tinha como essa vassoura de bruxa chegar até a nossa região se não fosse criminosamente colocada. Sobre essa constatação de ramos infectados amarrados em plantações sadias, eu mesmo achei aqui na Santa Úrsula, no maio de 1990, eu achei 2 pés de cacau com vassouras secas amarradas no cipó de imbira, no meio do caule de 2 pés de cacau. Eu mesmo retirei aqui, bem como outras pessoas também encontraram. O fato da vassoura amarrada dentro da roça de cacau foi ali depois da Fazenda União, entre o Poço Santo Antônio e o Baitaba.
Eu cheguei lá, porque houve essa denúncia, e eu tive lá e vi vassoura amarrada com a própria película do tronco da galha do cacau, aquela películazinha, a vassoura de bruxa amarrada no tronco, quer dizer, na galha do cacaueiro, tanto em Buararema como o lado de Baitaba. Eu fazia parte da comissão da vassoura de bruxa lá no CNPC, presidida por Salomão Mafuz. O presidente me impediu para ir lá tirar umas fotos e eu, no outro dia seguinte, saí com minha máquina, tirei as fotos. Essas fotos foram entregues ao CNPC, por sinal, com o filme, a foto com o filme. Em julho de 1990, a CEPLAC também formaliza pedido de providências à Procuradoria-Geral da República, justificando: cresce assustadoramente através da imprensa e dos órgãos de representação da lavoura denúncias de que o fato foi criminoso. No mês de maio do ano em curso, no ramal da Água Vermelha, município de Itacaré, na fazenda Santa Cruz do senhor Walter Tanuri, foi constatada a presença de uma vassoura vegetativa, já no estágio biológico de vassoura seca, amarrada criminosamente a um cacaueiro. O fato foi detectado pelos engenheiros agrônomos Roberto Araújo Setúbal e Milton José da Conceição, técnico agrícola Luiz Antônio dos Santos Alves e produtor Soane Nazaré Filho. No mesmo mês e ano, o engenheiro agrônomo Newton Pinto de Menezes e o agricultor Antônio Pamponé verificaram vassoura vegetativa no estado biológico de vassoura seca, amarrada a um cacaueiro da fazenda Sempre Firme, do senhor Fidélio Pamponé, localizado no município de Itacaré. Ainda no mês de maio de 1990, no município de Arataca, na região do Alto Aliança, distrito de Anuri, na fazenda Bom Jardim do senhor Gidevaldo José dos Santos, foram encontradas pelo engenheiro agrônomo Antônio Zósimo de Matos Costa 4 vassouras em estágio de vassouras secas, amarradas em cacaueiros. Paulo Alvim era um dos mais importantes cientistas do cacau. Em entrevista ao jornal A Tarde, em 18 de agosto de 1990, ele declarou: a entrada do fungo, nós podemos dizer hoje, com quase certeza, tem uma forte contribuição criminosa. Nós estamos encontrando no campo a área em que maldosamente pessoas penduraram ramos com vassoura em árvores. Eu, assim que soube do que estava acontecendo na região, eu pedi imediatas providências, a abertura de inquérito e que a Polícia Federal passasse a apurar o que estava sendo feito. Se as medidas foram tomadas ou não, eu não posso afirmar, porque eu deixei de ser deputado federal, eu deixei de exercer o meu mandato, vim cuidar da minha vida pessoal e vi apenas o descalabro que se instalou aqui. No desenrolar dessas reuniões e conversa, e de sacos de vassoura de bruxa e senagome, vassouras amarradas em pé de cacau, foi constatado que foi criminosa e até hoje não se sabe quem foi o criminoso. Eu também tive acesso ao relatório da Polícia Federal e lá os depoimentos apontam, né, que foram encontrados tecidos infectados, propositalmente amarrados, né, em ramos de planta, o que por si só já revela a intenção de quem colocou, ou seja, elas não estavam ali por acaso, alguém introduziu. Quem fez isso fez sabendo o que estava fazendo, não fez para brincar. Logicamente, a gente hoje analisando vê toda uma logística científica dando suporte a essa introdução. A gente vê a utilização de dispersores naturais, acidentes de relevo, morros e cursos d'água, encontros, vertentes. Foi encontrado, né, pelos técnicos de que a cada 100 quilômetros na rodovia BR-101, nos divisores de água e nos divisores de vento e nos disseminadores de vento, a cada 100 quilômetros tinham sido implantadas, encontradas amarradas nas pés de cacau. Tudo concorrendo para que a doença se disseminasse, está entendendo, de uma forma mais rápida. Então a gente vê pontos de extrema de fazendas, entendeu, para contaminar 2 pessoas ao mesmo tempo. A gente viu o córrego do Panelinha, uma quantidade de vassoura seca enorme jogada dentro. E aí a gente conclui de que houve realmente uma introdução induzida, praticou, conhecia, sabia o comportamento da doença e teve uma logística científica toda para ser feita essa introdução e disseminação, certamente.
A caracterização de que foi intencional a introdução, ninguém tem dúvida. E isso, então, determinou a disseminação urgente disso, que está aí por toda a região. Em 2, 3 anos, acabaram-se os cacauais da região. Naquela oportunidade, nenhum inquérito foi instaurado pela Polícia Federal. Apesar da gravidade do fato, apenas 2 diligências foram realizadas entre novembro de 1989 e janeiro de 1990. Os relatórios apontam os trabalhadores rurais e fazendeiros como os possíveis responsáveis pela introdução da doença. Os pesquisadores da CEPLAC descartam a possibilidade de uma introdução por meios naturais. O surgimento simultâneo de vários focos, distantes um do outro, elimina a possibilidade de uma disseminação acidental. O saco com vassoura de bruxa encontrado na CEPLAC e os ramos infectados amarrados a cacaueiros indicam uma ação humana deliberada. As evidências desenham o crime. O que aconteceu aqui, na verdade, foi um crime biológico. É um escândalo mundial incubado, é um crime bárbaro, covarde. O que aconteceu aqui é muito sério. É um crime contra a humanidade. Uma coisa aterrorizante, né, que a humanidade precisa tomar conhecimento. Depois veio o plano da CEPLAC, que a gente hoje para pensar, será que foram erros mesmo? Ou será que não teria sido a continuação daquele crime diabólico? Eu diria que a introdução criminosa do fungo na região foi apenas um dos fatores do que a gente deveria denominar no seu todo de verdadeiro crime da vassoura de bruxa. Nós somos muitas vezes passivos à situação que essa região é muito passiva. Não se pode permitir que um dano que dizimou essa região e um dano que pode dizimar novas regiões passe por nós como se nada tivesse acontecido aqui. Nós não tivemos aqui uma crise, não. Nós tivemos aqui uma tragédia. Nós tivemos aqui um holocausto. A humanidade corre um risco de que isso seja repetido, seja no cacau ou seja em qualquer outra lavoura, porque não houve punição. Eu acho que o mundo deve cobrar isso do governo brasileiro. Então, como aceitar isso? Eu quero um país melhor para meus filhos, então eu realmente não posso aceitar uma situação dessa. Eu tenho a impressão que isso foi um processo ideológico, né, onde precisava se acabar com os grandes produtores de cacau da região, para acabar com os ricaços do cacau, entre aspas. E aí esqueceram que acabaram com os empregos, acabaram com a zona rural, que acabou com o comércio, e a região entrou e se depauperou aí. É lógico que para o governo brasileiro seria muito bom identificar os culpados, porque seria um crime que é um crime muito sério que foi praticado contra uma região inteira, contra um país inteiro. É crime de lesa humanidade. Que o nosso país não teve a capacidade ou a conveniência de apurar a fundo e apontar os culpados. Eu sou Luiz Henrique Franco Timóteo, fui um dos idealizadores da introdução da vassoura de bruxa na Bahia. A CEPLAC deveria ser extinta e essa intenção era absorver 20% do funcionalismo que trabalhava na CEPLAC e o resto iria ser mandado embora. Ficou concluído de que a necessidade de botar a CEPLAC em evidência, não se deixar perder os empregos, seria mostrar ao Brasil, à opinião pública e ao Ministério da Agricultura, ao governo federal, de que a CEPLAC era viável ainda em defesa da agricultura do cacau. Então a intenção era dar uma alternativa para isso. E qual foi a alternativa? Mostrar que a CEPLAC teria ainda função. E qual seria essa função? Combater a praga
Que praga? A praga mais violenta que tem, que é a vassoura de bruxa. Ficou certo de que traríamos vassoura de bruxa de Rondônia. Eu iria buscar essa vassoura de bruxa. Na época se citou que existia um órgão do governo federal chamada CAVAB. Eu trouxe vassoura de bruxa em mais ou menos 250 a 300 ramos infectados e foi introduzida na fazenda de Luciano Santana, em Camaquã, e na fazenda de Chico Lima. Antes, para constatar que a vassoura de bruxa já estava introduzida na CEPLAC, nós pusemos um saco de vassoura de bruxa na mesa de um diretor e escreveu um bilhete com punho, de próprio punho, de que eles estavam desatentos porque já existia vassoura de bruxa dentro da CEPEC. Em 92 foi quando eu recebi o dinheiro da coisa do cheque, que está constatado, né? Esse dinheiro e 20 mil dólares em 15 mil em franco suíço e 5 mil dólares em dinheiro americano. O critério de norte a sul, leste a oeste, né? Que se fazia uma cruz em que todas as fazendas nessa área de Gandu a Itamaraju seriam infectadas. Nas áreas de Ilhéus e adjacências, Canavieiras, Itacaré, para Ibicaraí, Lomanto Júnior, seriam infectadas. Aí foi se delineando a Operação Cruzeiro do Sul. A denúncia de Luiz Henrique Franco Timóteo foi publicada em junho de 2006 pela revista Veja e provocou a abertura de uma sindicância administrativa e de um inquérito policial. O Ministério da Agricultura registra o procedimento como terrorismo biológico do cacau. O procurador federal Ronaldo Marques de Araújo é designado presidente da comissão. Diversos documentos não são localizados na CEPLAC, inclusive um processo administrativo aberto pelo então superintendente regional Carlos Viana. Um falso dossiê encaminhado pela CEPLAC à comissão de sindicância. Além de Carlos Viana, testemunhas confirmam a constatação de ramos infectados amarrados a cacaueiros. Entre elas, o agrônomo Antônio Zósimo de Matos Costa, que denunciou o fato. A denúncia também não foi localizada na CEPLAC. O bilhete encontrado na CEPLAC junto com um saco de vassoura de bruxa foi encaminhado à Polícia Federal e também não foi localizado. A comissão de sindicância encontra indícios de irregularidades cometidas por servidores da CEPLAC e recomenda a abertura de um processo administrativo, incluindo mais 2 funcionários, estes por possível retenção indevida de documentos. Em janeiro de 2007, o secretário executivo do Ministério da Agricultura autoriza a abertura do processo administrativo. Para evitar o envolvimento de forças externas poderosas, foi sugerido que a Controladoria Geral da União indicasse os membros da comissão processante. Em maio de 2011, o procedimento foi arquivado. Não há notícias sobre a abertura do processo administrativo. Cientistas e pesquisadores confirmam que, além de introduzida, a doença também foi disseminada através da ação humana. Várias testemunhas e documentos confirmam a ocorrência de ramos infectados amarrados a cacaueiros. Não há informações sobre as fotografias que estariam na CEPLAC e no CNPC. Apesar dos pedidos de providências feitos à época, a prescrição é arguída. Ninguém é indiciado. Mas diante das evidências, a Polícia Federal admite a ocorrência do crime e conclui: reputa-se induvidoso que a introdução e a disseminação da doença vassoura de bruxa na região sul da Bahia decorreu de ato humano deliberado.
explosion. 3 of the bombers. Camera, this was the Circle Line train travelling east from Liverpool Street to Aldgate. En la escuela en tristeza lo que todo lo que la vida podía. Puesto a salvar a sus niños. La mañana de Madrid, capital hispana. Aledañas en los hospitales. El número. Cuando un diario árabe. La tarde ante el horror del mundo entero. Was hit by a plane and wrecked by an explosion. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas ergues da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luz.